Boa noite. Hoje é 24 de agosto de 2021. Eu sou o professor Geraldo Gomes, professor da disciplina de medidas 1 do curso técnico eletrotécnica do campus de Camaçari. Tá? A gente estava falando antes da gravação sobre o conteúdo do... Já passou, inclusive, né? Na verdade, era até dia 10. Já está bem próximo aí a apresentação. Então, eu quero que vocês entreguem para mim um pré-projeto, mas não precisa ser um pré-projeto com aquele rigor, né, de uma tese, de um TCC, de uma dissertação, seja lá o que for. Eu chamo de pré-projeto, que na verdade é assim, é um croquis, é um resumo, é um esboço. Eu quero que vocês podem apresentar da forma que vocês quiserem. Pode apresentar através de slide, pode apresentar, lógico que você vai apresentar o slide, o conteúdo vai ser falado, né? Pode ser um membro da equipe, pode ser todos os membros da equipe mostrando o que vão fazer. Não precisa desenvolver cada tema, né? Cada conteúdo do tema. Então, assim, aí eu tô falando aqui antes da gravação. Por exemplo, uma divisão que vocês imaginaram. Conceito, né? Ou seja, o que é, para que serve, o osciloscópio. Depois, aplicações, né? É aplicado para medição, tal. Depois, vocês vão explicar, por exemplo, uma aplicação, como configurar, né? Assim, para simular o osciloscópio, vocês vão utilizar o EWB. Aí você fala assim, muito rápido e de maneira bem simples o que é o WB e que ele existe lá uma função de osciloscópio e que você vai medir frequência da rede, frequência de uma tomada, sei lá. Você vai fazer alguma medição, né, utilizando o osciloscópio e vai, daí você, tudo isso não agrava, isso seria esse pré-projeto, né, esse croquis, croquis não, que eu acho que é desenho croquis, não me lembro muito bem. Mas esse resumo, essa programação de como vocês idealizaram o o trabalho de vocês. Compreende? Pronto, aí pode ser gravado, não precisa necessariamente ter a imagem, lógico, mas no PowerPoint mesmo você pode gravar isso. Você faz por exemplo, estou dando um exemplo, um PowerPoint, ou vocês fazem um encontro no Meet, né? E chegar lá no Meet e grava, fulaninho vai falar sobre a introdução, na introdução ele vai abordar isso. Não precisa desenvolver. Ciclano vai falar sobre o osciloscópio, Beltrano vai falar sobre o EWB, e a gente vai falar dentro do EWB esses tópicos. Mas tudo isso tem que ser em 20 minutos. Não o pré-projeto, mas a apresentação. Entendeu? O pré-projeto tem que ser 5 no máximo. Não tem que passar disso, não. Ok? Espero que vocês tenham compreendido aí como é para fazer isso. Isso era para o dia 10, né? Hoje já são 24/8. Vocês estão muito, mas muito mais do que atrasados. Já tenho a prerrogativa de não receber, porque agora que vocês estão perguntando, mesmo sendo abordado em alguns momentos passados, ok? Não deixe de entregar isso até segunda-feira, porque eu não tenho mais tempo para isso. Dia 31 já temos o conselho diagnóstico e eu preciso passar uma outra atividade, não sei se vai ser hoje, depende de até onde nós iremos com o nosso conteúdo, né? Mas semana que vem já temos o conselho diagnóstico e eu só tenho uma nota de vocês, que é a nota de um único exercício que foi possível se fazer diante de todos os problemas que nós tivemos com aquele formulário, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre nossa aula, o tema da aula de hoje, né? Na aula passada, vou pegar aqui a apresentação, nós vimos classificação dos instrumentos, não foi? Deixa eu ver, 17, exatamente. Classificação dos instrumentos e códigos de cores. Além da classificação dos instrumentos e códigos de cores dos resistores, né? Nós vimos o que era a resistência elétrica e o seu código de cores, lógico. Vimos um ohmímetro analógico e um ohmímetro digital. E ficou para a próxima aula, que é hoje, nós falarmos um pouco sobre... Me lembro, mas eu vou pegar aqui o slide, porque aí eu vou me lembrar. Deixa eu liberar a entrada de alguém aqui. Não. Não sei se alguém fez alguma pergunta.
eu ver aqui. Boa noite, Leandro. Boa noite. Croquis de desenho mesmo, não é croquis não, é um resumo, um esboço, alguma coisa assim, tá? Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. sua tela não. O senhor não abriu a tela, não? Só estou vendo seu nome só. Não, ainda não, ainda não. Certo. Estou procurando aqui a apresentação de hoje. Professor, Oi. desculpa interromper. Então, eu posso fazer isso no nome do PowerPoint e gravar pelo celular, assim, o que é que. Não, para o celular não, você grava no PowerPoint mesmo. No PowerPoint eu gravo mesmo? Grava, sim. Bom, então eu vou fazer o mais rápido possível. É para segunda, né? Era pro dia 10 desse mês, mas aí Meu eu Deus do decidi céu. É porque é tanta coisa, professor. É um exercício aí em cima do outro. mas Mas não valeu. precisa, não. Valeu. Acho Tem que correr. Não, aqui foi o meio da aula passada. Pronto. Hoje o tema da nossa aula é noções de eletricidade. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque eu acredito que vocês já tenham visto isso com o professor Leilson, tá? Aí, se tiver algum problema, vocês podem me interromper e a gente tira a dúvida, tá? Pode ser? Porque eu acho que tudo que a gente vai falar hoje, pelo menos na aula passada, no curso passado, coincidiu, né? Coincidiu no sentido de que o professor Leilson já tinha apresentado, então eu não dei muita ênfase a esse tema. Até mesmo porque nós só temos, se a gente for contar aqui, ó, olha aí, só tem uma, duas, três, quatro aulas até o final da nossa aí. Entendeu, gente? Já está acabando aí. A apresentação que dia? Vou olhar aqui para refrescar a memória de vocês. Essa apresentação não pode passar do dia 14, ó. Do dia 14. Ó, do dia 14 aqui, ó. Não pode passar, porque eu só vou ter duas aulas para entregar isso daí. Se passar o dia 14, quem não entregar essa apresentação dia 14, eu não vou receber, porque eu não tenho tempo para isso, tá? Não é uma questão que o tempo não vai ser hábil. Não vou ter tempo hábil para poder fechar esse caderneta, saber reequipar essas coisas. Não tem como. Eu coloquei aqui dia 14 já no tempo limite do limite, para não haver problemas, ok? Então, a apresentação está aqui no AVA, tem que ser até o dia 14/9, e aqui, ó, já foi até o dia 10/8. Eu dei 0 a todo mundo e o Hudson vai fazer aqui. Mas daqui... O professor, boa noite. Tem algum problema lá no link lá do York Bank aí? Quando tenta baixar, não tá indo. Pelo menos eu não tô conseguindo. Pode procurar em outros lugares, gente. Não tem necessariamente buscar. Aquilo ali eu peguei para facilitar, entendeu? Mas se você colocar na internet, o que mais tem, inclusive no YouTube, coloca no YouTube. YouTube é melhor porque os caras já deixam um link. Mostra como fazer, né? E já embaixo lá já tem o link, ele já disponibiliza um link funcional, tá bom? Ele mostra direitinho passo a passo. Então é melhor que você, se aquele não está funcionando, pelo menos para você, porque para mim ele funcionou. E até quando semana passada disseram, eu fui lá e refiz e funcionou. Para mim deu tudo ok, tá bom? Então, procure outro, então. Veja lá, procura no YouTube, no Google. Não é difícil, não. O Workbench primeiro que é uma ferramenta muito, muito antiga. Eu fiz graduação em 97, eu usava o Workbench. Lógico que ele não tinha essa apresentação gráfica, era um pouquinho diferente. Mas basicamente é a mesma coisa, não mudou muita coisa, não. Mudou só, como é que chama, o layoutzinho lá, o botão modernizou e tal. Mas é desde 97, isso aí não mudou muita coisa, não. Então tem muita coisa sobre ele. Então não precisa ser exatamente aquele link, não. Viu? Professor, boa noite. Oi. Sobre a atividade que eu fiz do senhor, aí tem o pessoal que põe as notas aqui, mas não tô vendo meu nome. Provavelmente você não entregou que atividade. Porque você não. Porque assim, nós só temos 50 minutos de aula. Eu disponibilizei Zap para vocês. Tá aqui o Zap. Para a gente resolver esses problemas pontuais. Eu não tenho como resolver.
problemas Eu vejo depois. entendeu? Tranquilo. Porque senão a gente fica... Uhum. Só tem 50 minutos, manda um zap lá. Ou então no final da aula, porque aí já é outra história, eu mostro aqui, a gente olha lá no AVA e mostra, eu olho a planilha e a gente vê no final da aula. Tá bom, Adriano? Tranquilo. Tá bom. Durante a aula, Obrigado. coisas pontuais eu gostaria de deixar para depois, tá? A menos que todos vocês não se importem em estender o horário, entende? Aí já é outra história, tá bom? Se vocês não se importarem, a gente pode discutir essas coisas e minha programação de hoje eu cumpri, desde que eu possa cumprir minha programação de hoje. Combinado? Não. Perfeito. Joia. Então, aqui, ó, nosso tema de hoje é sobre medidas elétricas, né? E a gente vai falar um pouco sobre noções de eletricidade. Espera aí, rapidinho. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Noções básicas de eletricidade, grandezas elétricas, noções de circuitos elétricos, representações de cargas nos circuitos e alguns comentários finais. Beleza, vamos começar aqui. Então, definições básicas de eletricidade, espero que vocês já tenham visto isso, né? Mas, se vocês tiverem em determinado momento alguma pergunta, vocês podem... esperem uma pausa na minha fala e podem interromper. Se vocês forem pelo chat ou se forem pelo AVA, pode ser que eu não veja, tá? Então, por isso que é bom que vocês abram o microfone, dependendo do ponto aí, vocês pegam e tiram suas dúvidas, tá? Então, a eletricidade básica. A gente vai ver hoje um pouco sobre eletricidade. O que a gente viu anteriormente? Apenas uma grandeza elétrica, que foi... Na verdade, assim, a gente viu todas as grandezas elétricas, porém, os seus medidores, né? Corrente, resistência, tensão, medidores de corrente, medidores de resistência, medidores de tensão. Vimos alguns aspectos construtivos e alguns aspectos de medida, né? E agora nós vamos ver um pouco sobre eletricidade básica. Então, o estudo das cargas elétricas que podem ser originadas de duas maneiras. Primeiro é a eletrostática e a segunda é a eletrodinâmica. Então, a eletrostática é a parte que estuda o comportamento de cargas elétricas em repouso. Então, aqui, ó, eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso. É aquela história lá do pente, né? O pente de um determinado material, que quando você passa em seu cabelo, ele termina havendo transferência de cargas elétricas e o seu cabelo pode ficar arrepiado, o pente pode atrair um papel, atrair o cabelo, enfim. Então, o estudo é a compreensão do que é carga elétrica, o que é campo elétrico e o que é potencial elétrico. A eletrostática trata desses temas. Campo elétrico, que né, é o poder de atração e repulsão, né, que acontece entre cargas elétricas e potencial elétrico. Eletrodinâmica é a parte que estuda as cargas elétricas quando em movimento. Corrente elétrica, enfim, é uma delas, né? Ela estuda o que é corrente elétrica, os elementos de um circuito, como resistores e capacitores, bem como a associação deles, tanto em série quanto em paralelo. Então, a eletrodinâmica, ela estuda cargas elétricas em movimento e a eletrostática, cargas elétricas, o próprio nome diz, estática ou paradas, né? No seu estado natural, ou seja, sem movimento.
Então, a gente sabe que toda matéria, todo corpo, toda matéria, ela é composta por átomos, né? Então, a matéria é formada por pequenas partículas. Então, se a gente pegar uma matéria, um material, uma substância, seja lá o que for, e dividir, né, em vários pedaços, né, pedaços menores, até chegar a um pedaço que não se consegue dividir em tese, né, mas existe a fissão nuclear, que é o princípio da bomba atômica. Então, a gente vai chegar ao átomo, né? Então, a gente pode dividir essa matéria na menor partícula, na maior parte, né? Na menor parte, na menor fração, que essa menor fração seria o átomo. Então, cada átomo, por sua vez, é constituído de partículas ainda menores, que são, no núcleo, você tem o próton e o nêutron, e que eles não têm carga nenhuma, e na eletrosfera, que é na região periférica, na região periférica ao núcleo, você tem os elétrons que possuem ou apresentam cargas negativas. Na verdade, os prótons e os nêutrons, né, eles se anulam lá, prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga. Os elétrons são carregados negativamente, são partículas negativas. Então, as partículas eletrizadas, elétrons e prótons, positivo e negativo, né, chamamos de carga elétrica. Então, os elétrons e os prótons são cargas elétricas que, pelo princípio de cargas, o princípio das cargas, sabe-se que as cargas iguais se repelem. Ó. Cargas iguais, seja positivo ou negativo, ou seja, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. A interação entre essas cargas é de repulsão, seja ela positiva ou seja ela negativa. Já a interação de cargas de sinais opostos, ou seja, os elétrons e os prótons são cargas elétricas e, pelos princípios das cargas, sabe-se que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. A mesma coisa, nem lembrava disso. E cargas diferentes se repelem. Cargas diferentes se atraem, né? Cargas iguais se repelem. Cargas iguais se repelem. E cargas diferentes se atraem, ok? Cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Então, vamos ver aqui, ó, sobre esse princípio, né? Então, carregando eletricamente uma carga positiva, temos um potencial positivo. Então, esse elemento, esse corpo, ele apresenta não só cargas positivas, mas também cargas negativas. Porém, ele apresenta mais cargas positivas do que cargas negativas. Tá? No grupo B, quando esse corpo B está carregado negativamente, o seu potencial é negativo, ou seja, ele apresenta mais elétrons do que prótons. Em corpos com cargas elétricas positivas, eles apresentam mais prótons do que elétrons, e no corpo C, que o corpo apresenta um potencial nulo, ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Sabemos também que as reações químicas acontecem, né, pelo compartilhamento, pela doação ou pelo movimento de elétrons. É através dos movimentos de elétrons que as substâncias se formam e que as reações químicas também acontecem. Tá? Então, força elétrica. Considerando duas cargas elétricas pontiformes, a gente está falando ainda de energia elétrica estática, né, Qzão e Qzinho, separadas por uma distância d e situadas no meio qualquer, devido à ação das forças da natureza elétrica sobre elas, sabe-se que os sinais dessas cargas só forem iguais, repelem-se. E os sinais forem diferentes, elas se atraem. A mesma afirmação anterior, né? Sobre cargas elétricas positivas e negativas. Então, corpos com cargas elétricas
iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, existe a força de atração ou a força de repulsão, dependendo da carga do átomo, né? Então, força elétrica. Logo, essas forças apresentam mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. A intensidade da força F de interação entre cargas depende, como está escrito aqui, ó, da distância. Repare quando você pega o ímã, né, a polaridade do ímã. Conforme você vai aproximando o ímã, suas polaridades forem opostas, quanto mais próximo tiver esse material, esse ímã, mais força você vai ter de atração. Se for cargas iguais, seja positiva ou negativa, né? Ou no caso aí seriam campos magnéticos, cujas linhas de fluxos elas são opostas ou iguais. Quando você vai aproximando o ímã, se as cargas forem iguais, quanto mais próximo tiver do ímã, você vai sentir a força de repulsão entre esses dois pedaços de ímã, né? Então, a intensidade da força depende da distância, depende da carga, em termos assim, não que a carga esteja diretamente relacionada ao tamanho da massa, mas se você tiver, por exemplo, um ímã maior e um ímã menor, se você partiu ali, né, daqueles alto-falantes, ou se você pegar um ímã maior e um ímã menor, não é o tamanho que vai definir, né? Mas o que vai definir são as cargas desses ímãs, né? Então, da carga do material. Então, depende da carga desses materiais e do meio isolante que estão situados. Se for o ar, se for algum líquido, se for um material sólido isolante, enfim. Então, depende do meio, tá? Do meio que essas cargas estão inseridas. Então, vem aí o primeiro princípio, né, que é a lei de Coulomb. Ela foi criada por Charles Augustin Coulomb em 1785 e se refere à força de atração e repulsão de cargas elétricas pontiformes. Então, com massa e dimensão desprezível. Ou seja, a força elétrica. Esse cientista descobriu que a intensidade das forças de atração e repulsão em partículas eletrizadas através de um experimento em que se utilizou uma balança de torção. Essa aqui é a balança de torção, e foi assim que ele descobriu essa força de atração entre as moléculas, entre cargas elétricas, né? Então, assim, quando se fala em cargas pontifômicas, significa que sua massa desprezível é bem pequena, né? E o que se relaciona são as interações elétricas em que a massa é desprezível. A gente não usa isso na nossa disciplina, por isso que eu estou passando assim, é só uma revisãozinha. O que acontece? Coulomb, através desse experimento, ele chegou à conclusão de que quando duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, suas massas são desprezíveis, né? Representadas por Q1 e Q2, são separadas uma da outra por uma distância d, a força de interação entre elas duas é diretamente proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. É o que está mostrando aqui, ó. Aqui, ó, é a distância entre essas cargas, né? Aqui é a distância entre essas cargas, e aqui é o raio, né? A distância entre elas, e a força de interação entre essas cargas. Então, está mostrado aqui nesse gráfico. Então, ele disse, chegou à conclusão de que quando duas cargas elétricas pontiformes representadas por Q1 e Q2, ó, Q1 e Q2, são separadas uma por uma distância, ó, a distância aumentando aqui, ó. Então, quanto mais próximas uma da outra, maior vai ser a sua força de interação, tá? Ou seja, a intensidade de interação entre essas duas cargas elétricas. E está crescendo aqui, ó, conforme se aproxima uma carga pontiforme da outra, tá? E essa relação é o quadrado, ó, a distância é o quadrado da distância. Então, onde K, esse fator aqui multiplicador constante de proporcionalidade, é eletrostática. No vácuo é praticamente no ar. No vácuo e praticamente no ar, que é o meio mais usual, o valor é esse aqui, né? Essa constante
de proporcionalidade. Então, no Sistema Internacional de Unidades, força é Newton, distância é metro e a carga é Coulomb. Professor, Oi. quando ele vai se distanciando, no caso aí em direção à seta, o valor dele, depois do zero, ele passa a ser infinito? Ele não mostra, ou ele passa a ser um valor negativo? Ele Porque zera. ele Ó, zera. aqui, ó. Ele está se distanciando ao quadrado da distância, ó. Repare que a interação não é linear. Ele vai zerar. Estou observando aqui. Ok? Ok. Quando ele não é infinito, ele, na verdade, ele tende a zero. Quanto maior a distância, ó. Quanto maior a distância, aí ele vai zero. Quanto vai menor diminuindo. a distância, não é que ele tende a infinito, mas ele atende ao valor que depende da carga elétrica. Ok. Dessas duas cargas elétricas puntiformes. Entendeu? Ok, entendi. Só que ele está mostrando aqui uma igualdade entre elas. Ó. Esse gráfico mostra que Q1 é igual a Q2, que é 1 microcoulomb. Carga elétrica. Bom, lógico, se houver uma diferença de carga entre elas, vai haver, lógico, a interação, a força resultante em módulo vai ser outros valores. Né? Está mostrando que é uma igual a outra. Tá? Pronto. É só para entender um pouquinho de estática, a gente não trabalha com energia estática, é só para introduzir alguns conceitos. Né? Então, você está vendo que são átomos que estão se distanciando ou se aproximando. Existe uma força de interação entre esses átomos, considerando que eles são ou de cargas elétricas positivas ou de cargas elétricas negativas. Existe essa interação, tá? Isso seria para o estudo da eletricidade estática. Então, beleza. Então, já para a eletrodinâmica, o que é importante para nós? Entender as grandezas elétricas, tá? E a primeira grandeza que a gente precisa entender, uma vez que a gente está estudando agora, o que é importante para nós é a eletrodinâmica, então a gente precisa estudar esses elétrons em movimento. Então, movimento dos elétrons, né? Nos metais, os elétrons das últimas camadas são fracamente ligados ao seu núcleo atômico. Então, como a gente não está aqui para discutir um pouco de química, então está diretamente ligado às interações entre núcleo e eletrosfera dos átomos. Né? Então, a gente percebe que naquela distribuição eletrônica lá que vocês viram em química, que na distribuição eletrônica, ou você terá excesso de elétrons ou falta de elétrons. E nos metais, os elétrons, então não é só exatamente excesso ou falta, tem aquela história da estabilidade na distribuição eletrônica, nas últimas camadas. Né? Então, nos metais, os elétrons das últimas camadas são fracamente ligados ao seu núcleo atômico, podendo facilmente locomover-se pelo material. Então, todo e qualquer átomo vai buscar sua estabilidade. O que seria estabilidade? É o seu número de elétrons ser igual ao número de prótons. Ok? Então, quando ocorre a instabilidade, ou seja, se ele perde ou ganha elétrons, ele vai mudar a sua configuração. Tá? Então, nos metais, esses elétrons da última camada são fracamente ligados, ou seja, na condução elétrica, é como se um átomo chocasse com o outro e empurrasse esse outro átomo, esse elétron que que pode ser facilmente locomover-se nesse material condutor, ele é jogado de um átomo para outro e assim sucessivamente. Né? Então, geralmente, esse movimento é aleatório, ou seja, desordenado, não seguindo uma direção privilegiada. Então, se você tem lá um átomo de ferro, esse átomo, esse elétron, como ele é instável, ele fica lá dentro lá no condutor, ele fica se movimentando, mas de forma aleatória. Quando você insere ou você adiciona uma outra força de modo a ordenar
esses elétrons, ele cria esse movimento ordenado. Então, quando o metal é submetido a uma diferença de potencial, ou seja, uma força externa, que proporcione o movimento desses elétrons, normalmente isso acontece não só pela indução, né? Pela indução, isso é um pouco... pela indução, existe um comportamento um pouco específico, né? Mas no que a gente vai estudar aqui como movimento de elétrons, existe um circuito fechado, onde você alimenta o elétron, esse elétron vai e volta, que é o caso da bateria, né? Ou na tomada, né, do gerador, que o gerador é nada mais, digamos assim, uma bomba de elétrons. Ele vai injetando elétrons nos condutores e esses elétrons vão empurrando um ao outro e geram um movimento ordenado, porque eles seguem um fluxo ou uma direção. No caso de corrente alternada, são duas direções, positiva e negativa. No caso de contínua, ou negativa ou positiva. Então, quando ligados a dois polos de uma pilha, bateria ou no gerador, os elétrons livres do metal adquirem um movimento ordenado. Tá? Eles vão se chocando, por isso que muitas vezes acontece o aquecimento desses condutores, eles vão se chocando. Quanto maior a resistência desses elementos, ou seja, quanto mais difícil o movimento desses elétrons, mais efeito Joule acontecerá nesses movimentos ordenados. E quanto a maior quantidade também desses elétrons, mais choque haverão, não só entre esses átomos, esses elétrons se chocam e termina que existe essa liberação de energia através do calor. Professor, Oi. O que acontece no chuveiro elétrico é o efeito Joule, né? O efeito Joule seria uma resistência elevada, né, ao movimento desses elétrons. Então, esses elétrons recebem uma energia muito grande para se movimentar. E essa energia que ele recebe muito grande, e esse movimento, quando acontece, é como se formando corrente elétrica... não, é que eu pensei que aqui tivesse... Esses elétrons, eles se chocam, né, porque a resistência é muito grande. Então, é um elétron chocando no outro e termina que isso gera calor, né, a transformação da energia em calor. Não sei se eu consigo, assim, de bate-pronto, uma analogia sobre a questão desse aquecimento, né? Mas é como um choque mesmo desses elétrons que ele termina liberando calor, já que existe uma energia externa forçando esses elétrons, porque na física, gente, tudo, a energia, ela sempre se transforma, ou ela se dissipa de alguma forma, né? Ou calor, ou som, ou vibração, ou simplesmente ela vai para o espaço. No caso, nesse ambiente aí, eu não sei como, não me lembro muito bem como na física eu poderia tratar esse condutor, esse ambiente controlado aí, os efeitos da transformação dessa energia que é dada ao elétron para o movimento dele, é o choque físico mesmo desses elementos entre si, e isso causa uma geração de calor. Tá? O que acontece no chuveiro elétrico na maioria dos dispositivos que transformam energia elétrica em calor. Professor? Oi. É o caso da resistência do chuveiro, ela acumula os elétrons e aí, por essa Não razão... é que ela acumula, mas como ela, digamos assim, ela restringe, ela impede esses movimentos. Como é que esse movimento acontece? É como se ele precisasse de mais energia para que esses elétrons se movimentassem. Então, essa energia é dissipada na forma de calor, entendeu? É só uma mera... o choque entre os elétrons, o elétron e o material, entre os elétrons e o material, né, do condutor, ele termina gerando esse calor, que é a transformação da energia. Então, a tensão é alta para empurrar esses elétrons e ele termina chocando um com o outro e isso gera o calor na transformação da energia. Tá? Então, a corrente elétrica é nada mais nada menos do que o movimento ordenado desses elétrons. Então, quando esses elétrons seguem um fluxo, seguem um caminho, seguem um sentido, positivo ou negativo, eu posso considerar que é uma corrente elétrica.
Então, a intensidade da corrente elétrica é dada pela ΔQ, que é a quantidade de carga que atravessa essa seção do condutor num determinado intervalo de tempo. É meio que a quantidade desses elétrons, né, que passam por uma seção transversal do condutor, tá? Que é uma porção, que é digamos assim, é uma porção reta desse condutor. Então, a quantidade de carga não é igual ao número de elétrons que atravessam a seção reta do condutor, pois ΔQ é igual a N vezes E, que é a carga do elétron, depende da carga do elétron. No Sistema Internacional de Unidades, a intensidade da corrente elétrica é medida em coulomb por segundo, que é denominada ampère, designação que homenageia o matemático francês André Merrier-Ampère, acho que é Merrier, que tinha um grande interesse pela eletricidade. Então, o coulomb é igual a 1 coulomb por segundo, que é a carga elétrica que passa em uma seção transversal do condutor, é igual a 1 ampere. Mas isso aqui a gente não vai usar. O importante é você saber que a carga elétrica e 1 coulomb é igual, 1 coulomb por segundo é igual a 1 ampere. Uma vez que a medida é uma quantidade de elétrons que passam uma seção transversal do condutor, né, em 1 segundo. Então, o que seria tensão elétrica, né? A tensão elétrica é quando entre dois corpos ou entre dois pontos existe uma diferença de quantidade de cargas, ou seja, é igual deixa eu falar. Então, quando entre dois corpos ou entre dois pontos existe uma diferença de quantidade de carga, dizemos que temos uma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, se eu tenho mais elétrons de um lado ou menos elétrons de um outro lado, dessa seção, desse condutor, eu tenho uma diferença de potencial, ou uma tensão elétrica representada pela letra E. Então, a tensão elétrica é a força necessária para movimentar os elétrons. Então, tensão é força. E só existe corrente elétrica se houver uma tensão elétrica. Ou seja, se houver força para movimentar esses elétrons. Então, a tensão elétrica é a relação da quantidade de energia que as cargas adquirem por se afastar de um elétron ou de um próton por cada coulomb e é medida em volts, ou seja, tensão elétrica é medida em volts, que é igual à quantidade de energia que cada coulomb possui, né, que devido à separação de prótons e elétrons. Isso tem um conceito físico muito detalhista, por isso que vocês devem ter visto isso aí lá em elétron. Agora, sim, eu acho que o professor só mostra para vocês e não desenvolve muito isso, não, porque isso, até onde eu sei, não se utiliza assim pelo primeiro, segundo semestre, não sei até onde, se dentro do curso técnico eletrotécnica, se isso é usado um pouco mais lá na frente, não, viu? Eu desconheço essa teoria, essa base teórica muito forte, né? Então, tensão elétrica é a força com que esses elétrons se deslocam, né? Que seriam essa diferença de potencial. Então, a diferença de potencial pode representar uma fonte de energia, que seria a força eletromotriz. E também pode representar uma perda de energia elétrica ou armazenamento, que seria queda de tensão. Então, a queda de tensão pode indicar força, ou tensão elétrica pode indicar força de movimento de elétron, ou pode também indicar queda de tensão. Potência elétrica é a grandeza física que mede a quantidade de trabalho realizado em um determinado período de tempo, ou seja, é a taxa de variação de energia, e a potência, a unidade de potência no Sistema Internacional é o watts, e em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, que aprimorou a máquina a vapor de 1 watt, que é igual a 1 joule por segundo. Então, potência elétrica na utilização de uma lâmpada pode ser observada
que ela esquenta durante do seu funcionamento, né? Então, a lâmpada incandescente, até as lâmpadas parecem incandescentes. Eu não sei se aquilo é LED, eu não sei exatamente como é aquilo ali, não. Que ela está até parecida com essa daí. Até elas esquentam, né? Então, qualquer transformação de energia elétrica em qualquer forma de energia, seja calor, luz, movimento, sempre vai haver o aquecimento desses equipamentos, né? Então, esse aquecimento é o chamado efeito Joule e ocorre por causa das colisões entre os elétrons do material. Então, é como se os elétrons estivessem um empurrando o outro, tá? E quando esse elétron empurra o outro para que o outro vá para o outro átomo do material condutor isolante, isso causa, existe a transformação de energia, e essa transformação de energia é transformada em calor. Então, a energia é drenada nesse aquecimento e é chamada energia dissipada. Então, assim, toda energia, toda transformação de energia elétrica em energia útil vai ter uma energia que não é útil, ou seja, não é o que você deseja transformar em energia elétrica. Por exemplo, lâmpada. Você quer que a lâmpada transforme energia elétrica em luz. Só que nesse processo de transformação, ela também gera calor. Então, a energia que é drenada nesse equipamento é chamada de energia dissipada. Então, toda a energia que vai para a lâmpada para transformar a energia elétrica em calor, seja energia em calor ou luminosidade, é a energia que esse equipamento dissipa, né? Então, efeito Joule, vantagem. A corrente elétrica, ao ultrapassar um condutor, provoca nele um aumento de temperatura. Então, se você quer usar alguma transformação de energia elétrica em calor, é uma vantagem o efeito Joule, né? Esse efeito é aproveitado em ferros de passar, aquecedores, soldadores, elétricos, secador de mão, fogões, forno, iluminação, proteção de instalações elétricas, é o caso de fusíveis e disjuntor. Então, o efeito Joule não é um vilão das instalações elétricas. Se você precisa do efeito Joule para uma determinada aplicação, essa transformação de energia elétrica em calor pode ser designada como uma vantagem. Agora, ela será uma desvantagem em grande parte de aplicações de energia elétrica. A produção de calor corresponde à perda. Então, toda vez, por exemplo, na lâmpada incandescente, eu não me lembro a questão da eficiência, tem muito tempo que eu não falo sobre isso, então eu esqueci. Então, qual é o objetivo da lâmpada? É transformar a energia elétrica em luz. Então, se você pegar uma lâmpada incandescente e você não consegue tocar nela, porque ela está muito quente, ela está dissipando energia e uma outra forma de energia não aproveitada. Então, nesse caso, da transformação de energia elétrica em luz por uma lâmpada incandescente, o efeito Joule é uma desvantagem, porque grande parte da sua energia está sendo transformada em calor, que seria uma perda no caso da lâmpada. Tá? E pode também originar mais ou menos graves, como nomeadamente quando verificam um curto-circuito ou mau contato. Então, se você, por exemplo, se você tem lá uma conexão elétrica, uma derivação de um circuito, uma conexão elétrica, se lá tiver um mau contato, ou seja, se não tiver ajustado, se você tiver uma resistência muito grande naquele ponto de contato, ali vai gerar bastante calor, né? O curto-circuito também vai gerar bastante calor. Então, isso considera o efeito Joule exponencial, ou seja, vai haver um consumo de energia muito grande, uma dissipação de calor muito grande, e isso se resume a desperdício de energia. Daí a necessidade de utilizar condutores devidamente calibrados para as correntes que vão suportar, bem como prever as proteções e isolamentos convenientes. Então, você definir a bitola do condutor ideal para a sua carga, você fazer verificações permanentes ou frequentes de folgas em conexões elétricas, né?
Enfim, um monte de... Vocês vão ver durante o curso quais são essas precauções e esses cuidados que vocês precisam ter para evitar perdas por efeitos Joule. Sendo que essas perdas significa que a energia elétrica não está sendo devidamente utilizada. Ok? Interessante. 10h30, né? Vai ter muita coisa aqui sobre noções de circuito. Vou falar só sobre aqui a noção de circuito e a gente finaliza. Deixa eu ver aqui. Então, noções de circuitos elétricos. Então, para iniciarmos nossos estudos, vamos definir alguns termos importantes. Eletricidade. Então, vocês já sabem disso, que a eletricidade é uma forma de energia, né? Tais como energia eólica, ou seja, a energia do vento, energia térmica, que seria o calor, né? Entre outras formas de energia. Energia é a capacidade de produzir trabalho, movimento, transformação, enfim. Mas para que a eletricidade produza trabalho, é necessário que você converta ela, um dispositivo de conversão dessa energia, né? Então, é necessário que tenhamos um conjunto mínimo de peças e componentes. Então, o circuito corresponde ao caminho de uma corrente elétrica, um caminho de elétrons, e esse caminho precisa ter elementos básicos e mínimos. Quais seriam esses elementos básicos e mínimos? Uma carga, um interruptor e uma fonte, e um condutor. Então, a carga, condutor, uma chave, um dispositivo de comando, ou um dispositivo de manobra desse circuito, e uma fonte. Então, o circuito elétrico é um conjunto de componentes ou peças que faz com que a eletricidade, ou melhor, que a energia elétrica realize um determinado trabalho, que seria um trabalho útil, né? Aqui, um circuito 10 km, não sei qual é a analogia disso aí, não. Vamos passar para frente. Então, os elementos básicos de um circuito são fonte de energia, né, que seria a pilha, o gerador, uma rede elétrica, né, que é o elemento que vai fornecer energia para realizar o trabalho. Ele pode vir de uma rede elétrica, pode vir de uma fonte estática, que seria uma bateria, pode vir de um gerador também. A carga é qualquer elemento que vai transformar sua energia elétrica em trabalho, ou seja, energia elétrica em uma energia útil, ou energia elétrica em uma energia que você deseja utilizar. Ou seja, o elemento que realiza trabalho. O condutor é o elemento que vai transferir, ou que vai, né, ser o meio onde esses elétrons irão se transportar, né? Então, os condutores é o elemento que leva a energia elétrica da carga, da fonte para a carga. Então, o controle ou comando seria a nossa chave, né? Que seria o elemento através do qual podemos interromper a passagem desses elétrons ou simplesmente estabelecer o caminho desses elétrons, né? Então, é o elemento através do qual podemos iniciar ou parar a realização do trabalho. Consequentemente, bloquear ou permitir que esses elétrons se desloquem naquele circuito. Então, vamos ver aqui um pouquinho de representação de cargas em circuitos. Então, o circuito elétrico é a ligação entre elementos elétricos. A gente já viu isso, né? Que é composto por fonte, condutor, uma chave e a carga, né? Tais como resistores. Então, a carga, eu posso representar essas cargas, dependendo das suas características de transformação dessa energia elétrica, como resistores, capacitores e indutores. E diodos. Então, normalmente assim, as três grandezas elétricas mais importantes que você pode representar qualquer outro tipo de transformação elétrica são resistores, indutores e capacitores, ou associação de resistores, indutores e capacitores. Por isso que em eletro 3, eletro 2, vocês já começam a ver circuitos resistivos, capacitivos e indutivos.
Então, qualquer circuito pode ser representado por esses três elementos, resistores, indutores e capacitores. Mas aqui ele fala de maneira geral, né? Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos, que são dispositivos elétricos, resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, pode ser representada por grandezas elétricas também, por isso vocês veem lá, acho que vocês veem alguma coisa disso em sistema de potência, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente dos elétrons. Então, os elétrons, para se movimentarem, é necessário que exista um gradiente de potencial, né, um diferente gradiente de potencial. Como a gente falou anteriormente, é necessário que exista uma tensão elétrica. É necessário que existam mais cargas de um lado que cargas do outro. Tá? Então, só vai haver movimento de elétrons se houver diferença de potencial. Essas cargas elétricas essas correntes elétricas podem produzir vários efeitos. Visíveis, né? Seria visuais, movimento, térmico seria calor, acústico seria som e assim sucessivamente. Os circuitos elétricos são conjuntos formados por um gerador elétrico, um condutor em um circuito fechado e um elemento capaz de utilizar energia elétrica e produzida pelo gerador. Isso a gente já falou um pouquinho antes. Então, os circuitos elétricos podem ser classificados em circuitos de corrente contínua, que estão diretamente ligados à fonte de tensão em corrente contínua, ou que seriam corrente contínua. Corrente em um único sentido, seja positivo ou negativo. Tá? Então, a corrente contínua se caracteriza por o sentido da corrente em um único caminho, do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo. Seria ou positiva, corrente positiva, ou corrente negativa. Já a corrente alternada é caracterizada pela alternância. Então, é como se houvesse o quê? O elétron segue em uma direção e volta na direção contrária. Segue em uma direção, depois volta na direção contrária. Por isso é chamada de corrente alternada. Então, quando você mede lá 220 volts em uma tomada, você não vai saber se... É porque também é muito rápido, a frequência é de 60 Hz. Mas você vai medir lá, ó, 220 volts. Você não vai medir menos 220 volts, nem mais 220 volts. Porque a corrente alternada ela vai variar em menos 220 volts e mais 220 volts, numa frequência de 60 Hz. Para fazer a análise matemática de circuitos elétricos, é preciso conhecer, no mínimo, dois conceitos básicos. A lei das malhas, também chamada lei de Kirchhoff, e a lei de Ohm, que é o que vocês devem estar vendo lá com o professor Eleilson, né? Não é isso? Positivo. Positivo. Bom. É isso mesmo. A lei das malhas, que é também chamada lei de Kirchhoff, e a lei de Ohm. Então, resistores são elementos de um circuito que basicamente possuem a função de transformar energia elétrica. Então, agora, nessa análise primeira, né, vocês irão fazer em circuitos básicos de corrente contínua, vocês vão ver o resistor como um elemento, porque qualquer elemento de transformação de energia elétrica vai ter resistência. Tá? Então, começa a análise apenas por resistência. Então, a resistência é a forma mais simples de entender a energia elétrica e as grandezas elétricas, com resistência. Depois vocês vão ver com indutores, com capacitores, e aí o entendimento precisa de outras ferramentas matemáticas, tá? Diga, Hudson. Nem eu não, professor. É Jefferson Cerqueira. Opa, desculpa apertar sem querer aqui. Tudo bem, Jé? Valeu. Pronto. Então, elementos de um circuito, que é basicamente resistores, né, que possui a função de transformar a energia elétrica em térmica através do efeito Joule. E assim, importante, se ela oferece resistência,
a passagem desses elétrons, eles limitam a corrente elétrica em um circuito. Podem ser combinados de uma forma. Então, nós vamos estudar circuitos, vocês estão estudando com o professor Elius, a combinação de resistores para entender a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. Tá? E a combinação ou a associação entre esses elementos resistores pode ser apresentada de duas maneiras. Uma delas é associar esses resistores em série e associar esses resistores em paralelo. No caso da associação de resistores em série, a resistência equivalente vai ser sempre maior do que... Vai ser sempre maior, né? Ou seja, quanto mais você adiciona resistências em série, você vai aumentando a resistência total do circuito, tá? Então, imagine aí, é a mesma coisa de você querer se movimentar na multidão. Quanto mais pessoas estiverem naquela multidão, naquele aglomerado de gente lá, vamos botar assim um corredor, né? Quanto mais pessoas estiverem ali, ali naquele corredor, mais dificuldade você terá de se movimentar dentro daquele corredor. Então, quanto mais resistência que seria no LP, já que você é um elétron e está se chocando com outros elétrons, quanto mais resistência você adicionar a esse circuito, maior será a sua resistência total. Já no caso, na combinação de resistores em paralelo, a sua resistência total será menor do que a menor resistência do circuito. Tá? Então, em combinação de resistência em paralelo, tem o intuito de diminuir, né, essa resistência total do circuito. O símbolo para resistência geralmente é R maiúsculo ou R minúsculo. A gente já viu os resistores, essa parte teórica, né? O código de cores, os tipos, né? Resistor comercial, objeto real. Resistor pode ser representado dessa forma dessa forma para resistores variáveis, né? Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Aqui é rapidinho, é só uma apresentação mesmo sobre o capacitor, né? Que eu acho que a gente até já mostrou isso antes. Os capacitores também é denominado de condensadores, ou seja, ele acumula elétrons, né? Possui a função de armazenar cargas elétricas e assim gerar energia eletrostática. Professor? Vai acumulando ali, né? O capacitor vai acumulando elétrons e na forma ainda estática. Quando ele atinge a sua capacidade máxima, ele descarrega e aí já é o estudo da eletrodinâmica. Diga. Esse é o mesmo capacitor que falam no pessoal da eletrônica que quando mexe em televisão, se você não tomar cuidado, pode tomar um choque, né? Que ele acumula uma carga, não é isso? Exatamente, né? Capacitor é único, seja para eletrônica, seja para sistemas de potência. Ele tem o mesmo princípio de funcionamento, o princípio de entendimento. Então, você tem capacitores para sistema de potência, linha de transmissão, linha de distribuição, não tem. Tem, depende de como você enxerga a linha de distribuição. Você tem para linhas de transmissão, você tem para sistemas elétricos, para poder garantir alguns parâmetros elétricos de modo a melhorar a eficiência de suas instalações elétricas, seja ele da TV, seja ele do sistema de uma rede de distribuição de energia elétrica, eles apresentam o mesmo princípio de funcionamento. Eles acumulam elétrons, né, e vão ou descarregando de maneira única, né, de vez, depende muito do circuito, ou ele vai acumulando e mantendo alguns parâmetros elétricos, digamos assim, dentro de alguns parâmetros específicos, de modo a garantir a qualidade da energia ou garantir a eficiência da sua energia elétrica, né, do seu sistema elétrico. Tá? O símbolo para capacitor pode ser C maiúsculo ou C minúsculo. Então, alguns capacitores comerciais aí, tá? Algumas representações simbólicas de capacitor variável,
polarização, que apresenta polarização, enfim. Vocês não vão usar isso em elétron 1, muito menos aqui, tá? Geradores são elementos responsáveis em transformar diversos tipos de energia em energia elétrica, e alguns tipos de energia, porque existe a bateria, que é a transformação química de energia elétrica, e tem os geradores, né? Alguns tipos de energia transformada pelo gerador são energia térmica, energia mecânica, se transformar em energia mecânica, que é o caso do gerador, né? Transforma energia mecânica em energia elétrica, energia térmica em energia elétrica e energia química, que é o caso da bateria, que seria transformação de energia química em energia elétrica. Então, temos alguns geradores aqui, esses aqui são geradores químicos, e aqui geradores transformam energia elétrica em energia mecânica em energia elétrica, né? O contrário, né? Mecânica em energia elétrica. E aqui ele mostra o seguinte, que todos essas fontes geradoras de energia, elas apresentam uma resistência interna, tá? Só que a gente considera que essas resistências internas são desprezíveis, ok? A gente considera que esses geradores de tensão são geradores considerados ideal, ou seja, essa energia, essa resistência interna deles é zero. Então, nós vamos considerar a nosso gerador desta forma, sem resistência interna, tá? Como a gente não trabalha com corrente alternada, eu não preciso fazer referência, mas quando vocês forem estudar lá em elétron 2, essa resistência interna aqui, ó, ela também será desprezível, tá? Os indutores é uma espécie de dispositivo elétrico que tem a função principal de armazenar energia elétrica na forma de campo magnético, e normalmente ele é construído de uma bobina, né? Que é nada menos do que um condutor na forma espiral, de um fio condutor. Normalmente esse fio condutor é de cobre. Então, o símbolo do indutor, que representa o indutor, é a letra L maiúscula ou L minúscula. Então, resistência é R maiúscula ou R minúsculo, capacitor é C maiúsculo ou C minúsculo, e indutor é L maiúsculo ou L minúsculo. Repare que eu disse o quê? Que o indutor é nada mais do que um fio, né, geralmente de cobre, enrolado na forma de uma bobina, né? Formando uma espiral, ó. Formando uma espiral. Formando uma espiral, formando uma espiral, formando uma espiral. Aqui é toroidal, né? Aqui é um transformadorzinho, que seria laminado. E aqui são alguns objetos reais. Aqui. Resistor de drenagem, enfim. E aqui, ó, a representação de um indutor. Rapidinho aqui, que vocês já devem ter visto lá em instalações elétricas predial. Dispositivo de proteção. Esse dispositivo tem a finalidade de interromper o circuito em caso de anormalidade, né? Então, dois elementos assim, mais utilizados que protegem o circuito com relação à corrente excessiva, já que esse movimento ordenado dos elétrons causa o efeito Joule, então cada elemento vai ter a sua capacidade máxima de condução desses elétrons. Então, se isso exceder, ele vai aquecer bastante, né? E a tendência é que venha a queimar ou venha a romper, se for apenas um condutor, enfim. Então, dois elementos de proteção de circuito contra esses efeitos de corrente elevada, nós temos o fusível e nós temos o disjuntor. O fusível protege a instalação e equipamento contra a corrente excessiva, assim como o disjuntor também, tá? Só que o fusível, depois que ele atua, você tem que substituir. Ele queima, ele funde. Existe um elemento fusível dentro do invólucro do fusível que ele queima. Então, o fusível precisa ser substituído. Já o disjuntor, ele tem ele parte de dois princípios, que é o princípio térmico e o princípio magnético. Por isso que muitas vezes o disjuntor é conhecido como dispositivo termomagnético, né? Ele tem, além do dispositivo térmico, que não é igual ao fusível, ele não rompe, tá? É através do bimetálico,
e através do dispositivo magnético, que utiliza uma bobina para acionar um dispositivo mecânico. Então, a função é semelhante, porém, ele pode operar várias vezes. Ele desarmou, você vai lá e rearma, ou seja, você pode religar. Lógico que para elevadas potências existe um número máximo de manobra, tá? Para esses pequenininhos de residencial também, mas aí isso aí não é muito respeitado. Então, quando ele estiver desarmando, primeiro dê uma verificada no circuito. Se você não achar nada de anormal, reaperto, né? Reapertar a conexão, enfim, troque o disjuntor que ele pode já estar com o seu mecanismo cansado e com problema. Então, temos aqui o disjuntor, dispositivo de proteção, monofásico, bifásico, o fusível, o elemento fusível é simples e muitas vezes usado em equipamentos eletrônicos. Aqui um fusível para comandos e instalações elétricas predial também, né? Temos aqui a representação de um fusível, outras representações, representação de disjuntor, enfim, a gente não vai usar isso nas nossas aulas. Então, a combinação desses elementos forma um circuito elétrico. Então, além desses elementos, existem vários outros, lógico, que depende da finalidade do circuito, né? Para que você está montando o circuito? Você monta circuito para acionar equipamentos e dispositivos elétricos. Então, esses equipamentos e dispositivos elétricos precisam ter algumas funções básicas, como, por exemplo, ligar e desligar, que seria comando, a própria carga, que seria um motor, uma lâmpada, um circuito de refrigeração, seja lá o que for, e uma fonte, que seria a sua fonte de alimentação desse circuito, né? Então, esses circuitos podem formar pequenos circuitos de acionamentos de dispositivos específicos, e você pode também considerar a casa, né, como um grande circuito, onde você tem as ramificações de circuitos em série, circuitos em paralelo, e você precisa analisar esse circuito para saber como se comporta aquela instalação elétrica, né? Aqui temos um exemplo de um circuito. Tem uma fonte de tensão, uma chave, uma resistência e um capacitor. Não sei porque ele não botou um indutor aqui para poder... É porque talvez, por conta de ser corrente contínua, né? O indutor ele não funciona em corrente contínua. Vocês vão ver isso lá em Eletro 2. Até que ele colocou aqui, ó. Então, o circuito, você tem os circuitos RC, que é resistor e capacitor, R, não está aqui a resistência, R, LC, vocês vão ver lá em Eletro 2, e circuitos apenas de resistor, que é o nosso foco aqui. A gente vai ver só os circuitos resistivos. Análise da lei de Kirchhoff e da lei de Ohm. Então, nós vimos hoje definições básicas de eletricidade, grandezas elétricas, noção de circuitos elétricos, representações de carga no circuito. Próxima aula, nós iremos ver como ligar esses dispositivos, né? Como medir corrente e tensão, usando amperímetro e multímetro. Ok? Beleza, professor. Ok. Bom, respondam aí no chat, presente. Ok? Que é a nossa lista de presença. Tá? Se tiverem perguntas, podem fazer. Caso contrário, quem já respondeu sua presença, Jefferson levantou a mão de novo. O professor, Diga, Marcelo? vem cá, aquela lista que o senhor fez com as equipes, aí o senhor tem o nome das pessoas? Não foi eu que fiz, não. Eu fiz. Eu pedi até alguém que me mandasse para mim, não? Eu fui em ordem alfabética. Isso. Não foi, gente? Foi em ordem alfabética. Eu peguei ali o que estava no chat, eu acho, naquele momento, e fui adicionando pessoas. Quando você olhar aqui no AVA, para me lembrar como é a de vocês, aqui no AVA tem dizendo o quê? Deixa eu ver aqui. São quantos membros a equipe? Deixa eu ver. São 4, tá vendo? São 4.
E sendo 4, você vai buscar uma equipe que tenha 3, independente de ser na ordem alfabética ou não. Aí vocês vão ter que se organizar aí. Ou você vai sozinho também. Problema nenhum, não. Viu? Beleza. Ou Boa procure noite, professor. Boa noite. um trio. Boa noite, Valso. Ou procure um trio, ou você vai sozinho. Beleza. O tempo tá acabando. Viu? Valeu, boa noite, professor. Boa noite, Kaique. Valeu, professor. Boa noite. Aí, Boa noite, vou dar pressa nisso. Boa Vou dar noite. pressa aí, viu? Boa noite, professor. Boa noite, Alex. Professor, Diga, boa Rogério. noite. Tiro uma Boa. dúvida, tem um componente eletroeletrônico que é utilizado, bateria de lítio, pode ser utilizado alguns capacitores, como se fosse uma televisão, por exemplo. Uma televisão que tivesse uma bateria qualquer de lítio. Sim, Aí ela, em alguns momentos, ela tivesse dando alguns problemas, como se fosse uma bateria de celular. Nesse sim. componente eletrônico, ao invés de estar utilizando essas baterias, pode estar utilizando alguns capacitores? Não, 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 não. O capacitor, ele não, ele é um acumulador, porém, ele é um acumulador, ele não armazena, entendeu? Para que Uhum. exista uma descarga, o circuito precisa estar fechado. Tá? Sim. Então, a bateria, ela alimenta, lógico, desde que o circuito esteja fechado também. Mas o capacitor, ele descarrega, ele tem o mesmo tempo de carregamento dele, é o tempo que ele descarrega. Então, não é suficiente para manter uma constante de funcionamento do equipamento. A quantidade de carga que ela armazena é infinitamente menor do que uma bateria. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, no mesmo tempo que ela carrega, ela descarrega também. Então, no caso desses circuitos, é tudo muito rápido, né? Mas ela não carrega o suficiente. É por isso que você toma um choque e para. Se você Sim. continuar pegando no capacitor, você não vai mais tomar choque. Já tomou sua porrada para pegar de novo. Ele já descarregou todo em você. Mas é algum componente eletrônico que é utilizado em uma bateria? Tipo, se a gente não quiser utilizar a bateria, se for para colocar ele para ligar diretamente, pode fazer No isso? capacitor, não. Não, é um componente eletrônico que é utilizado com bateria. Uma É, bateria química de lítio, por sim. exemplo. Aí, tipo, eu removo a bateria e coloco ele para ser ligado direto. Vamos supor em alguma fonte. Ou... Pode, desde que seja compatível, né? Mesma tensão. Sim. E depende também da capacidade daquela fonte ali, né? Então, por exemplo, você tem que olhar muito bem isso. Não basta ter 9 volts, a sua fonte tem que ter a capacidade da alimentação da carga. Por exemplo, se você olhar a fonte do notebook ou do carregador da bateria do seu celular, você vai ver que ele tem lá 0,5 ampere, 1 ampere, né? Uhum. Então, se aquela fonte não for capaz de acionar o seu dispositivo, ela não vai acionar, entendeu? Mandar Entendi. carga suficiente. Esse cuidado você precisa ter. Uhum. Não basta só a tensão elétrica estar dentro dos parâmetros, não. Tem Ok? que estar corrente também. Corrente também.